Glórias ao Senhor Jesus. Bom, irmãos, conforme foi anunciado, eu estarei falando, né, irmãos, pregando sobre o homem natural. O que eu acho interessante é que no início desse culto, a irmã Eliette, ela entrou, né, com aquele versículo lá de Efésios, né, falando para nos despojar do velho homem, né? Isso daí tem tudo, tem muito a ver com o que eu estarei trazendo hoje para os irmãos, né? Que eu quero falar aí sobre o homem natural, né? O que vem a ser o homem natural? A palavra de Deus, ela nos fala de dois homens, ela fala do homem natural e fala também do homem, de um outro homem, né? Subentende-se que seja um homem espiritual, né? Eu vou falar também com relação a esse homem natural. Se esse homem natural ele foi criado, um homem bom, né? Era um homem que foi criado bom e que se corrompeu, ou se esse homem ele já era natural, já foi criado um homem mau, né? Porque existe uma linha de pensamento, não apenas dentro do cristianismo, mas como também outras linhas de pensamento, outras religiões, que fala a respeito do homem, que o homem ele foi criado, o homem foi criado bom e ele se corrompeu, né? Houve uma queda. E vou falar também sobre o que diz a Bíblia, né, a respeito deste homem, esse homem natural, né? E também falarei sobre o homem espiritual. Então, só um minutinho, eu vou tentar me ajeitar aqui. Tá certo. Então, irmãos, tem aquela passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, do 14, 15 e 16, né? Eu não sei se vai dar para estar colocando esse versículo aí, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, 15 e 16, que diz assim, ora, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 2, 14, 15 e 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conhece a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, veja bem, irmãos. Aí, mais especificamente, no versículo 14, diz o seguinte, fala desse homem natural. O que eu acho interessante é o seguinte, que aí fala que esse homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, né? Então, esse homem natural, ele, ou seja, não existe, assim, podemos entender que não existe uma ligação, né? Pelo menos em essência, vamos dizer assim, com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. Por quê? Há um discernimento espiritual aí, né? Então, e que homem natural é isso? Então, quando a gente entra lá no léxico grego, né, indo na raiz da palavra, esta palavra natural, né, que está aí nesse versículo que nós lemos, ela vem do grego psíquos, tá? Psíquos. O que quer dizer essa palavra psíquos, né? Essa palavra quer dizer o seguinte, ela tem, o que faz parte de respiração, tá? Que tem a natureza e características daquilo que respira, né?
o principal da vida animal. Então, tudo isso aí está ligado com essa palavra psíquicos. Tá? O que os seres humanos têm em comum com os animais. Tudo isso é o que está escrito lá, né, na tradução dessa palavra psíquicos, né? Que fala que é governado pela respiração. Né? E a raiz dessa palavra psíquicos é psique, tá? Do grego psique, que quer dizer fôlego da vida, né? Psique quer dizer fôlego da vida. Então, o homem natural, né? O homem que recebeu o fôlego da vida. Quando nós falamos em fôlego da vida, nós lembramos o que é, né? Lá do que está em Gênesis, na criação dos animais, né? Na criação de todas as coisas. Gênesis, no capítulo 1, versículo 29. Né? Eu acho que nós podemos glória a Deus. Nós podemos ir lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29 e 30. Né? Isso daí é porque vamos entender bem, quando falo homem natural, não compreende as coisas de Deus, que homem natural é esse? Porque a primeira ideia que vem é o seguinte, que esse homem que não compreende as coisas do Espírito é aquele homem corrompido, é aquele homem, né, caído, aquele homem completamente influenciado pelo demônio, pelo mal, né? E ele é completamente cego, não compreende as coisas do Espírito. Mas esse natural, lá que vem da raiz da palavra grega psique, né? Este homem natural, esse psique quer dizer fôlego da vida, né? E quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, nos diz assim, ó, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda a erva verde lhe será para mantimento. Assim foi, né? Então, a palavra, a parte que fala fôlego da vida, deixa eu ver, eu acho que eu li no versículo errado, que fala que todos foram feitos fôlego da vida. Deixa eu dar uma verificada aqui na minha Bíblia. É muito importante nós lermos esta passagem. Tá? Está em... Vê aí no 22, Waldo. 22. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem. O 20. Né? Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. 2:7. Certo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Soprou em suas narinas, exatamente, irmãos. Soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Né? Então, quer dizer que isso daí, esta palavra fôlego da vida, no hebraico, você olhando lá na tradução do hebraico, quando nós olhamos no Strong, né? Tem uma versão da nossa Bíblia, que é traduzida para o português,
que a versão, tem uma versão da, acho que é a RA, revisada e atualizada, que tem ali o strong. O que vem a ser strong? Strong é cada palavra da Bíblia foi enumerada, né? Que tem o seu representante do grego, no Novo Testamento, do hebraico, do Velho Testamento. Então, esta palavra fôlego da vida, esse sopro, né? Tá certo? Isso daí vem do hebraico, nefesh, né? E nefesh quer dizer que alma, ser, vida, criatura, né? Ser vivo, tá certo? Então, é o correspondente do psique, né? Lá do grego, do Novo Testamento. O que eu estou querendo dizer? Que esse homem natural é o mesmo homem que recebeu esse fôlego da vida do Velho Testamento. Ou seja, o homem, ele foi criado sem ter condições de compreender as coisas do Espírito. Né? Quer dizer que o homem, esse homem que foi criado, tá? Ele não compreende as coisas, parece loucura. Tá certo? Então, isso daí nos leva a crer o seguinte, que o homem, que Jesus Cristo, por isso que a palavra de Deus fala de nova criatura. Ele veio fazer deste homem, né, completamente alienado com relação às coisas celestiais, né, coisas ligadas ao Espírito Santo. Deus veio mudar esse homem, veio fazer uma nova criatura. Né? Agora, este homem, então agora que nós entendemos que o homem natural é este, que não compreende as coisas do Espírito, que é o homem que foi criado na primeira criação, que veio do primeiro Adão, né? Por isso que tem aquela passagem lá em Romanos que fala, né? Que o primeiro Adão foi feito em alma vivente e o último Adão em espírito vivificante, né? Então, é interessante também, existe um fato aí muito curioso quando fala do primeiro Adão e do último Adão, que dá a entender que existia um outro Adão aí no meio, né? Tem o primeiro Adão e depois o último Adão. Pode ser, a Bíblia nos dá esta margem, né, para entendermos que existe também um segundo Adão, né? Mas isso daí fica para a gente tratar disso em outra ocasião. Então, veja bem, o homem natural, que não compreende as coisas do Espírito, é o homem que foi criado, né, deste primeiro Adão. Tá certo? Não compreende as coisas do Espírito. Agora, que nós entendemos, né, quem é esse homem natural, este homem natural, ele foi criado bom ou não, né? Ele foi criado um homem bom ou não foi criado um ser bom, né? Essa palavra bom é uma palavra assim muito interessante, que quando Jesus diz o seguinte, que bom é Deus, é vosso Pai que está nos céus. Esse que é bom. Já começa por aí. Então, este homem, que ele foi criado, em outros estudos também, o pastor Hélio nos mostrou que este sopro, o que seria este sopro, que dá a entender que esse sopro não foi uma coisa muito boa, né? Que deu esse fôlego de vida ao homem. Mas este homem, ele foi criado bom ou mal? Eu acho interessante, irmãos, nós colocarmos aqui um pouco, falar um pouco sobre a visão, né, que diferentes modos de pensar, né, diferentes ideologias, né, filosofias falam a respeito do homem. Acho que é muito importante nós termos esse entendimento, né? Eu queria falar um pouco sobre o pensamento marxista, né? O que ele fala do homem? Por que é importante eu colocar isso aqui para ser, né, tratado nesta pregação? Por quê? Porque quando nós entendemos o que se passa
no entendimento, né, das filosofias, né, que tem influenciado aqui o nosso tempo, né, tá trazendo uma influência contemporânea, quer dizer, eu acho que é importante, tá certo? Então, por exemplo, o que o marxismo fala a respeito desse homem, né? Eles acreditam que esse homem, ele foi criado da natureza, a própria natureza, né? Eles acreditam que a matéria ela é autocriada, né? É autoprodutiva. Então, a própria matéria é que criou todas as coisas. É um pensamento bem darwinista, né? Darwin ele acredita que a natureza ela tem poder de criar alguma coisa. Nós já fizemos vários estudos aqui a respeito da existência de Deus, né, a respeito da origem de todas as coisas, e isso aí ficou muito claro que as leis naturais elas não têm esse poder de criar nada. Leis naturais, a tendência dela é de degradação, né? E a entropia, que isso aí é um fato científico, né? Nós não vamos tratar sobre isso agora, mas só que o fato é que este pensamento continua por aí, né, no nosso meio. Então, eles acreditam o seguinte, que este homem ele foi criado, né, com um pensamento que eles chamam de comunismo primitivo. Existia, num princípio, um comunismo primitivo, ou seja, o homem ele foi criado para viver aí, sabe, neste comunismo. Então, mas o que aconteceu com esse homem que era bom? Né, que a própria natureza o fez bom. Esse homem, teve uma queda desse homem, né? Ele foi corrompido quando surgiu a propriedade privada. Então, o mal de todas as coisas, né? A origem do sofrimento, da tirania para eles, o que foi o surgimento da propriedade privada. Então, sempre é assim, irmãos. Existe uma criação, existe um início, uma origem suprema de tudo. Depois existe uma queda, porque a origem era boa, o homem era bom, mas teve uma queda. E essa queda sempre tem um tirano, e sempre tem algo que é responsável por essa queda e pelo sofrimento do homem. E no pensamento deles, é o surgimento da sociedade privada que faz com que a pessoa ela seja uma pessoa egoísta, uma pessoa má. Ela passou a ser uma pessoa má, tá certo? E existe salvação para isso. Sempre vai ter uma redenção, tá? Sempre vai ter uma salvação para esse problema, né? Essa queda que ocorreu dentro que ocorreu na humanidade. Então, qual que seria a salvação, segundo eles, né? Para salvar o homem desta tirania, salvar o homem do sofrimento, né? Já que o problema é a propriedade privada. Tá? Isso aqui eu estou falando aqui bem resumido, para nós entendermos qual que é o pensamento, né, que tem predominado muitas das vezes nas nossas escolas a respeito do surgimento do homem. Tá? Né? Se esse homem surgiu bom ou surgiu mal. Essa é a questão que eu estou colocando aqui. Então, a salvação para isso seria a revolução, né? Seria derrubar os tiranos e recriar o paraíso original do comunismo primitivo aqui na Terra. Tá? Tanto é que os teóricos do marxismo, o próprio Marx e o Engels, né, eles diziam o seguinte, que eles esperam, né, que vai ter um dia da ira, que é o Dies Irae, né, que eles usavam esse termo, né? Mas espera, esse dia da ira seria o quê? Seria o dia que os poderosos seriam subjugados, né? E nisso daí, o que ia acontecer? A felicidade voltaria para a Terra, né? Então, o pensamento deles é recuperar um paraíso aqui na Terra, que eles vão conseguir esse paraíso através, né, do comunismo. Então, a pessoa que carrega, né, toda essa bagagem desse falso conhecimento, nessa falácia, eles começam a lutar por um futuro melhor e tudo pode ser feito
a favor dessa solução de tentar implantar aqui o comunismo na Terra. Tem até um teólogo marxista, né, que diz o seguinte, né, que o marxismo o marxismo pretende o quê? Né? É uma visão secularizada do reino de Deus. Né? Eles procuram trazer aqui o paraíso aqui na Terra. Tá? Então, tudo isso, essas ideias, sabe, irmãos, que têm influenciado, né, há centenas de anos, né, a nossa sociedade e trazendo muito derramamento de sangue, né? Então, principalmente no século XX, através da implantação desses governos totalitários, né? Então, tudo isso daí, irmãos, isso daí não acontece assim, do dia para a noite. Tudo isso daí está ligado com um pensamento errado, né? Com um pensamento, uma visão de mundo errada, uma cosmovisão falaciosa, né? Então, eles carregam isso daí na mente e isso é transmitido, né? Como uma levedura que alcança um levido que alcança as grandes massas, né? E traz grande problema aí para a humanidade, tá certo? Muito derramamento de sangue. Sabe, a personalidade que mais influenciou, vamos colocar aí, no caso, Robespierre. Né? Quem foi Robespierre? Robespierre foi aquele erudito da Revolução Francesa, né? Que, através dos seus pensamentos libertários, né? Através dos jacobinos, trouxe todo aquele terror, ou seja, os diferentes eram eliminados em guilhotina. Ele foi influenciado por esse personagem, né? Que, no caso, é o Jean-Jacques Rousseau. Então, Rousseau influenciou Robespierre, tá certo? Que trouxe tudo isso daí. Ele influenciou também o próprio Karl Marx, Lenin, né? Ele influenciou Mussolini, influenciou Hitler, né? Então, qual que era o pensamento desse Jean-Jacques Rousseau? Qual que era o pensamento do Rousseau com relação ao homem original? Né? O pensamento dele é o seguinte: esse homem original, ele foi criado, tá certo? Ele surgiu, né? Esse homem, ele surgiu como sendo um homem bom, né? Então, o que ele diz é o seguinte: que ele foi criado bom, mas ele foi corrompido. É o que eu disse, sempre o homem era bonzinho, tá? No pensamento. E sempre teve uma queda, né? Teve uma queda, o quê? Houve esse homem ele foi corrompido de alguma forma. E para Rousseau, o que corrompeu o homem, olha só, o que corrompeu o homem foram as relações sociais. Corrompeu o homem. A moralidade corrompeu esse homem, né? Esse homem que era ali, que era uma pessoa feliz, né? Que era uma pessoa ali que estava no seu estado original, né? E ele foi corrompido através do que dos costumes, da tradição, né? A própria civilização corrompeu esse homem, né? Que ele acreditava que esse homem ele surgiu como sendo um animal dócil, pacífico e feliz, que foi corrompido por causa dessas relações sociais. Veja bem, então esse tipo de pensamento foi adotado por esses que eu citei aqui, né? Pessoas terríveis que trouxe derramamento de sangue, né? Terríveis, principalmente no século XX, né? Então, veja bem, então a queda foi isso daí, mas tem uma salvação. Eles sempre procuram dar uma solução, tá certo? Aí que está o perigo, né? Eles procuram trazer uma solução, uma salvação, uma redenção para isso daí. E qual que é a redenção, né? Que o Rousseau, na proposta de Rousseau, seria o Estado. Né?
Ele acreditava que o libertador do homem é o Estado. O Estado é o libertador do homem. Né? Cada cidadão seria completamente dependente de todos os seus semelhantes, né? E absolutamente dependente do Estado. Tá certo? Então, surgiu a ideia do Estado entrar, fazer o papel de um redentor, fazer um papel de Deus, né? E por isso vem a ideia do Estado forte, um Estado que vai dominar e que vai traçar as diretrizes para o homem, tá certo? Então, por quê? Porque o homem, ele foi criado um ser perfeito e foi corrompido através, ali diz, através da moralidade, foi corrompido pela religião, né? Então, por aí nós notamos o perigo e o tão atual é este pensamento, né? E eu quero falar também, um outro exemplo que eu quero dar é com relação às outras religiões. O que as religiões que hoje o Ocidente tem adotado muito, que veio do Oriente, né? Tá muito relacionado, que seria o budismo e o hinduísmo, né? Que veio de uma roupagem um pouco diferente no Oriente, que é conhecido como Nova Era. Quem que nunca ouviu falar da Nova Era, né? Então, qual que é o pensamento a respeito da origem do homem? O homem foi criado bom ou foi criado mal, né? Então, para eles, o panteísmo, veja bem, eles acreditam no quê? Né? A linha de pensamento do budismo, do hinduísmo, da nova era é o panteísmo, né? O panteísmo, para eles, o divino é um campo de força espiritual, né? É impessoal e não cognitivo, né? O que é? Uma força espiritual que existe. O panteísmo quer dizer o seguinte, que Deus é tudo, tá? É o onismo panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus, tá certo? Então, o homem ele está deslocado desse tudo que é Deus, tá certo? Então, qual que foi a queda do homem? Já que o homem era um com Deus, né? Conforme o pensamento deles. E outra coisa, o Deus, para eles, é o próprio cosmos. Deus não é um ser não é um ser que transcende o cosmos. Deus, para eles, não é um ser pessoal. Deus o que a Bíblia fala? A Bíblia fala das coisas criadas, né? Que Deus criou todas as coisas. O que o pensamento panteísta fala? Fala que Deus é todas as coisas. Então, Deus é o próprio cosmos. Não existe um criador, ele é o cosmos. E o homem, a queda, qual que foi a queda? Né? A queda é que o homem deslocou desse tudo que é Deus e passou e tem esse senso de individualidade, né? Então, esse individualismo do homem, para eles, que é a queda, que fez o homem bom, que era um só com esta força cósmica, né? E esse se deslocou. Ou seja, era um ser bom, um homem, e o seu senso de individualidade deslocou ele, né? Desse Deus, do Deus, tá certo? E qual que seria a salvação para isso daí? Para o homem se recuperar, né? Voltar novamente a esta sintonia aí com essa essência universal que eles acreditam, né? Seria o homem novamente voltar, né? A se reunir com essa essência universal da qual todos viemos, que é o pensamento deles, tá certo? Então, é da onde explica as meditações, essas meditações que eles fazem, né, transcendentais. Essas meditações está ligado ao quê? Seria o quê? Uma reunião ao Deus que está dentro de nós. Então, existe um Deus dentro de nós que tem que ser despertado, né? A fim de recuperar esse senso de que todos nós somos Deus. Então, ele passa essa ideia que cada homem é um Deus. A queda é que ele passou a ter esse senso de individualidade e se deslocou deste pensamento de que o homem é Deus, né? Então, a gente percebe tão satânico esse pensamento. E eu vou ler aqui, ó, que eu anotei esse pensamento. Por que eu acho que é importante, mano? É importante entender isso porque você nota que os pensamentos levam para um homem bom,
né? Apesar que o panteísmo não existe o bom e o mal. Para eles, bom e mal é uma coisa só, né? Eu até quero ler essa parte aqui que eu acho que vai ser interessante. No panteísmo, o grande dilema da existência humana não é o pecado. Afinal de contas, uma essência espiritual inconsciente não pode se preocupar com o que os seres humanos fazem uns aos outros. O dilema humano é que não sabemos que fazemos parte de Deus. Pensamos que somos indivíduos com existência e identidade distintas. É o que gera a ganância e o egoísmo, conflitos e guerra. No hinduísmo, nosso senso de individualidade chama-se Maya, que significa ilusão. A meta dos exercícios espirituais é livrar a mente da ilusão da individualidade, né? Então, irmãos, veja bem, sabe? Veja bem. Então, este é o pensamento, né, que permeia a nossa sociedade, tá certo? Agora, o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia, né? Vamos ver no Velho Testamento, vamos ler lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo de 18 a 20, para nós entendermos, ver o que a própria Bíblia fala desse homem que recebeu ali, no caso, o fôlego da vida. Eclesiastes, capítulo 3, versículo... Vamos ler do 18 para frente, né? Que diz assim... Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 18 para frente, diz assim, ó: disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais, né? Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Lhe sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim, que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção, pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então, irmãos, o que acontece? O que a Bíblia nos mostra? No Velho Testamento, é antes de Jesus Cristo, né? Então, antes de Jesus, o homem, né? A perspectiva do homem natural. Qual que era a perspectiva? O Velho Testamento está dentro da perspectiva do homem natural, tá? Ou seja, o homem antes de Cristo, qual era a esperança que tinha o homem antes de Jesus Cristo? A esperança do homem era gozar do fruto do seu trabalho, né? Então, esse homem natural que foi criado, né, no fôlego da vida, que é o homem natural que não compreende as coisas do Espírito, isso ele nos leva a crer o seguinte, que não tem nada a ver com o Pai, com Deus verdadeiro, esse homem, né? Então, a perspectiva, o Novo Testamento, o Velho Testamento, ele traz a perspectiva do velho homem, né? Aqueles ensinamentos que nós vemos em Eclesiastes, né? Em sabedoria, tudo aquilo é uma lista, né? São conselhos para o velho homem, né? Para esse homem que sem esperança da vida eterna, né? Esse o homem que foi criado lá em Gênesis, tá certo? Então, vamos ler também Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 18. Eclesiastes 5, 18. Olha só. Eis aqui o que ouvi.
uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Então tá aí, irmão, né? O homem natural, a esperança do homem natural, qual que tinha? O homem natural não tinha perspectiva nenhuma, tá certo? Então era ele aproveitar aí do fruto do seu trabalho, né? E existe até um conselho ligado à justiça, né? Tem Eclesiastes, no capítulo 8, versículo 15, ou melhor, no capítulo 7, versículo 16. Eclesiastes 7, 16, nos mostra o seguinte, é interessante demais essa passagem, né? Eclesiastes 7, 16, olha só. Não sejais demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Por que se destruiria a ti mesmo? Né? Então, irmão, aí eu falo, verso 17, não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Então tá aí, ó. Ou seja, você tem que sobreviver aqui na Terra, né, usando aí, não seja totalmente justo, né? Então, por quê? Porque isso daí está ligado com o homem natural, né? Perspectivas do homem natural, né? Outro versículo também, o 9, vamos ler também, o versículo 9, 9 de Eclesiastes, 8,15. Vamos ver o 8,15 primeiro. Eu separei alguns versículos, né? Então, quando o homem ele pega Eclesiastes e sabedoria para ler, se ele é um homem natural, ainda não é uma nova criatura, pode ser válido para ele, né? Mas para você que está em Cristo, que é nova criatura, esses aí não são conselhos para você, né? Eclesiastes 8,15. Olha só. Então louvei eu a alegria, porquanto está cortado ali para... deixa eu ler novamente. Então louvei eu a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida, que Deus lhe dá debaixo do sol. Vamos também no versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 9. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, que esperança tinha o homem natural, né, irmãos? Que esperança tinha o homem natural? Então, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Vamos falar agora, para a gente estar encerrando, né, sobre o homem espiritual. Né? Que homem espiritual é este? 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 44. Vamos ler esta passagem, você deixa bem claro, né? Que fala sobre esses dois homens, o homem natural e o homem espiritual. Né? Então, veja bem, o homem natural é um cidadão terreno. Tá? O homem espiritual é um cidadão dos céus, um cidadão, né, que está sendo criado para viver no céu. Não é um cidadão que está sendo criado para viver nessa terra. Né?
Quando a irmã Eliette leu lá, né, dos despojeios do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, né? Por quê? Porque você ainda está aqui nesta terra. Se você está aqui nesta terra, né, a tendência é de você, como homem natural, querer viver, né, como um cidadão terreno, que se corrompe pelas concupiscências do engano, né? Então, você ainda está na terra. Então, existe essa tendência, né, de você realmente querer se portar como um cidadão dessa terra, ter as honrarias, né, de um cidadão bem reconhecido aqui nesta terra, né? E também, como você está em Cristo, existe aquele clamor do Espírito Santo para que você pense nas coisas espirituais, para que você ajunte tesouros não na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, né? Esse ouro, essa prata, que foram criados para o homem natural, usufruir e gozar, né, desse ouro e da prata. Mas não, você como um ser espiritual, você como homem espiritual, necessário é que o tesouro seja construído, né, não onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam, mas sim onde a traça e a ferrugem não consomem, os ladrões não minam e roubam, tesouros celestiais. Então, 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 44 em diante, que diz assim: semeia-se corpo natural, 15, 44. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Né? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, senão natural, depois espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, segundo o homem, o Senhor é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Né? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, fica muito claro, né? Esse homem, a realidade desse homem espiritual. Né? Então, olha só, o homem, né, natural, ele não é um homem bom. Ele não foi criado um homem bom. Né? Por isso que é necessário, Jesus ele disse simplesmente o seguinte: olha, necessário é nascer de novo. Né? Então, olha só, para o homem natural, a moral cristã, tá, ela se torna algo utópico. O homem natural, a moral cristã, é algo utópico. Por isso que aí é onde surgem os hipócritas, né? Ele, na condição de um homem natural, querer agir como um homem espiritual. Né? Para que seja um homem espiritual, é necessário que haja um novo nascimento em Cristo Jesus. Que novo nascimento é esse? É o que Jesus falou para Nicodemos, né? João 3, de 3 a 6, né? Que fala, que diz o quê? O que diz? Né? Que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. João, capítulo 3, versículo 3. João, capítulo 3, versículo de 3 em diante. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Por que nascer de novo? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito, irmãos. O homem natural, ele foi criado para viver nessa terra, gozar daquilo que ele pode aproveitar nessa terra.
Se ele for um homem legal, uma pessoa bem intencionada, ele vai receber as bênçãos, né? No caso, ele vai receber as bênçãos de Jeová para que ele tenha uma boa vida aqui nessa terra, né? Inclusive, tem até uma passagem que eu não me lembro Passagem de Belém. agora, né? Eu prefiro uma esfirra de... Não, mas de doce, é só... Então, existe uma passagem, irmãos, que eu não estou lembrado aqui agora, que o que acontece? Deus, ele tira, no caso de Jeová, ele tira daquele que os bens, daquele que desobedece ele, e passa para aquele que ele obedece, né? Então, parece que eu anotei, mas eu não estou lembrado onde que fica esse versículo. Então, veja bem, ou seja, o homem natural, ele recebe essas bênçãos em termos de riqueza, em termos de chover, né? No seu terreno, vai chover no seu, mas não vai chover no do vizinho, né? Isso daí fica muito claro lá em Deuteronômio, me parece Deuteronômio 26, né? Que fala, igual, vai chover, chove no seu terreno, mas não vai chover no do outro. Por quê? Porque você é um abençoado. Então, onde você colocar a mão vai prosperar. Então, e nós notamos, né, que o povo judeu, eles têm esse dom, né? O povo judeu, ele tem esse dom. E eu só vou dar uma... Está querendo acabar a bateria aqui? Deixa eu só... Um minuto. Opa. Eu vou colocar aqui. Hoje eu estou... O meu notebook está na técnica, está consertando. Eu estou usando o celular aqui. Tá? Então, irmãos, então, o que acontece? Então, os bens materiais, né? Eles eram derramados àqueles que obedeciam às leis, né? Pelo menos procuravam obedecer, aqueles que eram agradáveis aos olhos, né? Lá no Velho Testamento, no caso de Deus Jeová. Então, eles eram abençoados, tá certo? Por quê? Porque esta era a lei e a norma àqueles que viviam aqui, que eram cidadãos, não, que eram os homens naturais, né? Por isso que até o Novo Testamento fala que a lei é boa, né? Porque a lei, mas a lei ela é boa por estes que são os seres, o homem natural, né? Tá certo? Agora, para o homem espiritual, tá? Eu vou ler aqui que fala sobre que estas leis, elas não foram criadas para o homem espiritual, o cidadão do céu, né? Está em Timóteo, 1 Timóteo. Primeira Timóteo. Tá, está em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo do 9 em diante, que diz assim, a palavra do Senhor. Olha só. Olha, no 8. Sabemos, porém, Timóteo, tá? 1 Timóteo, capítulo 1, do 8 em diante. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela use legitimamente. Sabemos isto, que a lei não é feita para o justo, né? Mas para os injustos, os obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Então, a lei ela foi feita para o homem natural, né?
ela tem serventia para esse homem, para o homem espiritual, né? Nova criatura em Cristo Jesus, que Jesus disse, aquele que não nascer da água, né, do Espírito, né? Que está lá em João, no livro de João, no capítulo 3, versículo 3, ou seja, né? A lei, ela se tornou, vamos dizer assim, obsoleta, né? É para o homem que está em Cristo, né? Nova criatura, novo homem, né? Que agora é criado em verdadeira justiça e santidade, né? Hoje nós temos condições de sermos santos, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas isso daí é uma utopia, isso é impossível. Não é, irmãos, não é, porque a palavra de Deus fala, né? Fala da santidade, sabe? Então, isso daí sim é possível, sim. É possível, sim, um homem ter a semelhança de Cristo. É porque ele é criado em verdadeira justiça e santidade, né? E a promessa é o seguinte, que até que cheguemos à unidade da fé, o conhecimento exato do Filho de Deus, a homens perfeitos na medida certa, na estatura completa de Cristo, né? Então, isto sempre possível para aquele que crê, né? Porque nós carregamos a semente de Deus Pai, né? Somos novamente gerados não da semente corruptível, da incorruptível pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, né? E que permanece para sempre. Então, olha só, o homem natural, ele precisa ser novamente gerado de uma nova semente, não da corruptível. Porque o homem natural, ele não foi criado bom, ele foi criado corruptível. Por isso que quando você olha lá das obras da carne, né, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, que as obras da carne são manifestas quais são, né? Iras, pelejas, dissensões, heresias, adultério, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, né? Que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Por que não herdarão o reino dos céus? Porque isso daí são peculiaridades do homem natural, né? O homem natural, que necessário que ele venha a nascer de novo, carregar não as características daquele que o criou, mas trazer as características de Cristo, do último Adão, né? Então, o Evangelho, ele nos deixa muito claro, né, irmãos? Muito claro. Esta separação que tem do homem natural, né? Que não compreende, não conhece as coisas do Espírito de Deus, né? Então, por isso que quando você olha lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que diz o seguinte, se alguém está em Cristo, né? Olha que interessante. Lá fala, se alguém, 1 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Então, olha só. 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Opa, eu falei errado, né? Deve ser segundo, então. 2 Coríntios. Exatamente. 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Ó. Assim que se alguém está em Cristo, né? Olha só, irmão. Interessante, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura está aí, né? O homem, já não é mais aquele homem natural que se corrompe pelas concupiscências do engano, né? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Então, irmãos, por que essa palavra ela é muito importante? É importante que nós venhamos a meditar, você nos leva a uma reflexão, né? Que reflexão é essa? Opa, né? Será que eu estou agindo como uma nova criatura? Ou eu estou lá, ou eu sou homem natural, ou continuo sendo homem natural, né? Então, irmãos,
é importante fazer essa reflexão. Se, né, as minhas atitudes, né, elas têm a semelhança do homem natural, né? Se as minhas atitudes têm a semelhança do homem natural, é porque falta algo para mim. Né? Falta algo para mim. Alguma coisa tem de acontecer em mim. Por quê? Eu estou agindo como que é. Eu não me despojei do velho homem, né? Que se corrompe. Corrompe pelas concupiscências do engano. Então, é necessário, sim, que façamos esta reflexão. Né? Olha, eu não agi conforme o novo homem. Né? Tive um problema com meu colega de trabalho. Estou cheio de direito, estou mais do que certo. Ele está errado. Mas eu não agi conforme uma nova criatura. Eu agi conforme o homem natural. Então, irmãos, é o momento de chegar diante do Espírito Santo. Espírito Santo, sabe, eu não quero, eu quero despojar desse homem natural. Eu agi errado. Né? Para o homem natural, eu estava certo. Todo mundo me deu razão. Mas só que eu, como homem espiritual, né? Porque o jugo é desigual, irmão. Eu agi completamente errado. Né? Então, temos de meditar, irmãos. Nós, na verdade, a semente que está em nós é uma semente incorruptível. Incorruptível. Vamos ler no livro de Romanos, no comecinho, acho que é Romanos no capítulo 1. Já estou terminando, viu, irmãos? Hoje nós temos a ceia do Senhor. No comecinho do livro de Romanos, né, que está, vamos lá, Romanos no capítulo 1, não, no capítulo 2, que diz assim, ó, vamos ler do 5 em diante. Mas, segundo a tua dureza, é Romanos capítulo 2, 5 em diante. Mas, segundo a tua dureza, o teu coração impenitente entesoura a ira para ti no dia da ira e do mandamento do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, olha só, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção, né? E incorrupção. Então, meus irmãos, o que quer dizer? Por que eu li esse versículo agora? Nós temos de buscar a incorrupção. O que quer dizer incorrupção? É ser incorruptível. O que é ser incorruptível? Sabe, irmãos? É agirmos como cidadão celestial. Tá? O primeiro homem, que é o homem natural, é um homem terreno. Tá? A perspectiva de vida dele está nessa terra, vencer na vida, ter um bom emprego, né? Ter dinheiro, bastante dinheiro, né? Ter dinheiro, vamos receber as bênçãos, né? Materiais, né? Vamos ser bem-sucedidos, vamos ser respeitados aqui como um erudito aqui nessa terra, uma pessoa culta, né? Vamos receber as honrarias aqui do homem natural, né? Então, aí você quer ser um homem natural, você vai buscar essas coisas. Agora, se você é uma nova criatura em Jesus Cristo, porque o que ele fala, nem a circuncisão e a incircuncisão tem valor algum, a não ser, quer dizer, mas sim ser uma nova criatura. Né? Isso é o que importa para o homem. Um cidadão dos céus, né? As coisas velhas passaram, desde que tudo se fez novo, e você vai se portar como um cidadão celestial. Este é o trabalhar de Jesus Cristo na nossa vida. Que trabalhar é este? É pegar este homem, né?
esse homem natural, né, que não compreende as coisas do Espírito, fazer desse homem natural, né, transformar esse homem, mudar esse homem, para que esse homem seja compatível com ele e tenha condições de morar com ele eternamente, né? Somente a nova criatura vai estar morando eternamente com Cristo, porque ele deixa de ser um cidadão terreno e passa a ser um cidadão dos céus. Eu vou ler 2 versículos para estar encerrando. Um está em Colossenses, no capítulo 3, né, versículo 1, que diz assim, para estarmos aqui encerrando, tá, irmãos? Colossenses capítulo 3, de 1 em diante, que diz assim, ó, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? E, continuando, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então está aí, ó, cidadão do céu. Você é um cidadão do céu. Você está sendo preparado pelo Espírito Santo para ter uma vida eterna com Cristo. Nova criatura, e não um homem descendente de Adão, um homem natural.